Olá, esse é o Pode Crer Cast, o podcast do CREA Paraná, voltado para os profissionais das áreas das engenharias, agronomia, geociências e para toda a sociedade. Bom, a gente está trazendo ultimamente alguns assuntos mais voltados a construções inovadoras, construções sustentáveis. A gente vem falando disso já há alguns programas. E hoje a gente trouxe para conversar com a gente o Carlos Grazina, que é engenheiro civil, diretor de engenharia da construtora Laguna. E a construtora, ela tem uma curiosidade muito interessante, né? Que a galeria Laguna é um dos prédios mais sustentáveis do Brasil. Bom, antes de explicar para a gente por que disso, como que ela chegou até lá, seja bem-vindo, se apresente para o nosso público, por favor. Só vou corrigir que eu acho que é o mais do mundo, né? É o mais sustentável do mundo, certo? Exatamente. Primeiro, agradeço Ana Flávia, Guilherme, uma honra estar aqui contigo, com vocês aqui e todo o público que acolhe nosso bate-papo. A construtora Laguna, em primeiro lugar, é uma empresa que tem quase 30 anos. Uhum. Ela é uma empresa paranaense de Curitiba, voltada para o segmento imobiliário de alto padrão. E a galeria, que é nosso bate-papo de hoje aqui, né, a gente trazer um pouquinho das curiosidades desse edifício em si. É um edifício construído lá em Curitiba. Aonde que é, Carlos? Ele fica no bairro do Batel, né, uma região bem nobre ali da região de Curitiba, na parte central. Traz nesse projeto, né, a ideia dele foi ser um espaço multiuso, um espaço comercial, onde atua naturalmente, né, a nossa força de vendas, o nosso espaço para recebimento dos clientes, mas que também serve como um espaço para a sociedade curitibana, né, onde acontecem outros eventos, além dos eventos ligados à marca Laguna e aos produtos que a Laguna empreende. E, na essência, a ideia era construir um edifício super ultra sustentável, autossustentável, que ele pudesse ser conhecido como net zero, que é a referência quando o edifício ele tem capacidade de ser autoportante em energia, consumo de água e eficiência de uma maneira geral. Autossuficiente, exatamente. Então, desse desafio de construir, Guilherme, quando foi iniciado lá atrás, as ideias iniciais do projeto, de insights de como consolidar isso tudo num edifício, obviamente tinha um pano de fundo de mostrar a performance que está associada ao empreendimento que a gente entrega para o cliente. E eu precisava traduzir isso na sensação e experiência de que ele poderia ter essa experiência dentro da galeria. Uhum. E o que a gente fala o que a gente espera quando a gente fala de performance de um edifício, né, Flávio? Porque quando você associa um carro, é fácil, né? O que é performance para um carro? Andar bem, né? Eu preciso de um motor forte, estabilidade, segurança, consumo de combustível. Então a gente pensa e associa bastante esse valor quando a gente fala de performance do carro. E do imóvel? Do imóvel. Eu preciso. O que eu falo quando eu vou comprar um imóvel? Né? Quais são as menos perguntas? óbvio, me parece. Óbvio, né? E muitas vezes o mercado imobiliário comunica mal isso. Né? Fala muito sobre, por exemplo, eu preciso de uma boa localização. Sem dúvida. É um marco de importância muito grande, né? na essência da compra. Mas a performance, a estética é importante. Mas será que lá dentro eu vou ter um espaço que me acolha com o bem-estar e o conforto para pôr a minha família? Que eu vou ter um ambiente na qual eu tenha necessidade de o tempo todo ligar o ar-condicionado para manter a minha casa confortável, ou aquecedor, no caso de Curitiba. Então, as características físicas que estão embarcadas no produto são pouquíssimo faladas na venda. É muito mais sobre o ambiente e mais ainda no decorado, né, que é muito comum também no mercado imobiliário. Só que o decorado você não leva para casa, você leva o que está na casca, na essência. Assim, traduzindo, seria, quando a gente vai visitar um imóvel, a gente pensa, eu vou em mais horários do dia para ver se bate sol aqui, se é quente aqui, para ver se não tem muito barulho nos vizinhos. O que a gente está dizendo é que esses prédios pensados, você não tem essas preocupações, porque você já sabe que tudo isso está garantido, que você vai ter um bom isolamento acústico, que você vai ter um bom isolamento térmico. Essas são as garantias que um prédio certificado oferece, um prédio sustentável? Exatamente. Um ponto de partida é a gente trabalhar na etapa de projeto em simulações computacionais, onde a gente roda no modelo
as sensações térmicas, acústicas e de todo o conforto, principalmente, por exemplo, horas de exposição de sol, a gente faz toda a dinâmica O cliente já uma simulação. já tem isso. Eu consigo mostrar lá no espaço da galeria como vai ficar esse empreendimento em relação à posição que o sol roda durante o dia. Quais são as faces de maior insolação. E, por exemplo, se tiver uma face que tem menor insolação, qual que é o artifício, o recurso técnico que eu vou empregar para que essa mesma face tenha o melhor conforto, idêntica à face que vai ter a maior insolação. Eu posso aplicar, por exemplo, vidros que tenham capacidade térmica de reter mais o calor ou diminuir a troca com o ambiente externo, na qual, durante a maior parte do tempo, se está frio lá fora, eu consigo conservar o ambiente quente. Se está calor lá fora, eu consigo manter a temperatura harmônica que já estava. Ele não sofre essas oscilações, porque tudo é pensado na etapa de projeto. E isso é algo que também a gente demonstra lá no espaço da galeria. Eu ia falar, Carlos, que o projeto piloto de vocês saiu muito bom, né? Se é o mais sustentável do mundo, o projeto piloto saiu muito bom, né? Como que foi a concepção desse projeto, desse porte, assim? Bacana. Vocês queriam fazer um projeto sustentável, mas... A primeira ideia já era essa? O pano de fundo era trazer para o espaço galeria. A gente trouxe alguns insights ligados a conforto, desempenho, performance, inovação, tecnologia. Fala um pouco dos valores da marca, da empresa em si, que também traduzem um pouco isso em respeito à sustentabilidade, aquilo que desde a fundação da Laguna ela acredita. E aí, quando se transformou tudo isso numa primeira ideia, né, uma primeira materialização, a provocação até dos parceiros que trabalham conosco, lá da equipe do Guido, da Petinelli, o Rafael, foram assim, e como a gente vai provar isso para o cliente? Porque uma coisa é o que a gente fala, a outra coisa é como o cliente vai como ele vai avaliar isso. A certificação é uma forma isenta de dizer da autoafirmação, vamos dizer assim, daquela que eu falo assim, eu tenho o prédio mais sustentável. Você não tem que convencer. Não sou eu que está falando. Né? Tem um órgão que certifica e vai lá validar que todos os requisitos que eu me comprometi a executar foram realizados. Né? Passa por um crivo de uma análise técnica, de um comissionamento de entrega, e ele sai, após esse comissionamento, com um relatório de atendimento daqueles requisitos que faziam parte do mais alto grau de sustentabilidade daquilo que foi comprometido. Para ter uma ordem de grandeza, o LEED, né, que é o órgão certificador, na qual é um dos órgãos que certificou o nosso empreendimento. Nós temos o LEED e temos o WELL. Eu falo um pouco mais sobre o WELL também na sequência. O WELL é mais voltado para o bem-estar, né? Exatamente, bem-estar e saúde humana. Né? O LEED ele tem um grade de 110 pontos como teto, o máximo de pontuação que você pode alcançar. A galeria alcançou 103 de 110 pontos possíveis. Só um outro edifício no mundo tem essa mesma pontuação. Nenhum supera essa pontuação hoje construído. Aonde que está esse outro? Ele está na Índia. É um edifício na Índia. Então, todos os demais edifícios já construídos, né, e em todos os lugares, não alcançaram a marca que um edifício aqui do estado do Paraná, em Curitiba, alcançou. Né? Então, é um baita orgulho para nós aqui, né, da engenharia paranaense e de todo o time, né, da engenharia como brasileira como um todo, né, um orgulho grande a gente poder proporcionar isso para a nossa geração de formandos e de engenheiros que estão chegando, para ver que é possível fazer. Isso que é o mais legal. Hoje a gente vê que isso foge do padrão. A tendência é que no futuro isso seja um padrão? Sim, eu enxergo que os projetos inspiradores, como a galeria, e aí também é curioso comparar, né, os edifícios de uso residencial ou mesmo de uso comercial, porque o que acontece? As certificações no Brasil elas começaram a chegar a partir dos edifícios comerciais. Aquelas grandes edificações AAA que tinham uso corporativo, as corporações multinacionais que iam se instalar nesses edifícios, que já vinham com aquilo que hoje a gente chama de ESG, né, da cultura sustentável. Lá atrás, na exigência de contratação, eles já colocavam: eu só vou colocar minha sede num edifício que tenha
certificação LEED, que tenha selo de sustentabilidade. E aí foi o mercado se ajeitando para esse fomento de mobilizar novos edifícios corporativos com a certificação. Então, cada vez mais, o Brasil já tem diversos edifícios certificados para uso corporativo. O residencial, Guilherme, está começando, vamos dizer assim. E o Paraná é protagonista nisso também, né? E essencialmente a Laguna. É a maior empresa hoje, né, do sul do Brasil com o número de empreendimentos certificados, tanto pelo LEED quanto o GBC e a UEL. E curiosidade também, a Laguna é a única empresa que faz parte do UEL Portfólio, onde tem 75 empresas somente no mundo que integram esse portfólio de saúde e bem-estar. Isso é um resultado de um trabalho que já vem sendo executado há quanto tempo, mais ou menos? Quanto tempo vocês aplicam esse trabalho lá na Laguna? Legal. A Laguna tem 30 anos de existência, né? Faz agora no próximo ciclo. E a nossa primeira edificação certificada foi em 2010. E de curiosidade, né? Acho que é uma história bem bacana, né? Em 2010 foi um edifício corporativo que foi certificado, que foi entregue em 2014, é onde fica a sede da Laguna hoje, na Avenida Iguaçu, ali em Curitiba. E em determinado momento a gente começou, como a essência era executar edifícios residenciais, começou uma conversa no edifício que chama Lum, com também o pessoal da Petinelli, e veio a pergunta, por que a gente não certifica um primeiro edifício residencial LEED? Mas é o primeiro do sul do país. Por que a gente não certifica um residencial? E aí nós falamos, mas preocupação do incorporador, né? Que, como eu traduzo isso em resultado? Eu estou embarcando bastante conforto já. Eu estou imaginando que vai ficar muito caro certificar, né? No sentido de certa forma, preciso ter viabilidade técnica e econômica. Não, e o público final entende isso? Ele está preparado para, de repente, investir? Eu acho que nesse caso a galeria entra para isso, né? E olha que interessante que aconteceu. A gente sentou numa mesa, começou a listar o nosso projeto atual do NUM, do jeito que foi concebido, e veio a lista do certificador, dos requisitos que eu precisaria atender para que eu tivesse o meu portfólio atendido para certificação. Para nossa surpresa, faltava colocar placa solar. O resto todo já tinha os requisitos de certificação. Que legal. Por isso que eu falo que é uma mensagem bacana que o nosso chairman, né, hoje o Gabriel Raad, o presidente do conselho, ele trouxe assim desde sempre, que nosso objetivo era fazer prédios que agregassem conforto e o bem-estar para o cliente. A certificação veio como consequência. Que bacana. Ela é só a comprovação. Ela foi a comprovação. Então, a partir de então, a gente começou já que, entre aspas, estava praticamente tudo absorvido para a gente certificar os empreendimentos, então a gente praticou em diversos outros empreendimentos o mesmo portfólio. Daqui a alguns meses a gente vai entregar o primeiro prédio residencial a unificar os 3 selos em um único empreendimento. Ele vai ter LEED, GBC e UEL no único empreendimento. Ali no Alto da Glória? No Alto da Glória. Eu sei qual ele chama BIOS. É perto de onde a gente trabalha. A gente passa lá na frente direto, bacana. A gente tem acompanhado a construção dele. Bem próximo da sede. Né, Como que tem sido, Carlos, o cliente final, né? O cliente do residencial tem procurado isso? Ele tem procurado, eu quero morar num prédio sustentável e tal? Ou acaba sendo uma consequência dele encher os olhos quando ele conhece? Qual que é essa percepção? Que o cliente final já tem esse conhecimento? Como que anda essa cultura dentro desse mercado? Legal. Eu acho que o crivo da exigência do cliente vem cada vez mais sendo mais alto. Tanto pelo acesso à informação, né? Hoje, quando você vai, por exemplo, né, cheguei a trabalhar em outros empreendimentos no passado, fazendo até empreendimentos do segmento econômico, e o cliente botava no Google como receber uma unidade, como fazer a vistoria de entrega de uma unidade. Então, a percepção do valor através da informação ficou muito mais
a essência do cliente ficou muito mais exigente. E quando a gente vai para esse nicho específico do alto luxo, do alto padrão, o conforto, né, o valor agregado que está dentro do imóvel faz muito sentido para esse cliente também, né? Porque, de certa forma, ele acaba tendo acesso a eventuais hotéis de luxo no mundo inteiro, onde ele viaja, os confortos das diversas outras opções que ele também tem, e muitas vezes eu não tinha onde iria morar, né? Então, na galeria, eu consigo propiciar uma degustação, vamos dizer assim, de como isso é possível fazer também numa edificação. E aí sim eu vejo que o valor das certificações em si, dos selos, começam a fazer mais sentido para esse cliente. Começa a ter mais valor, querendo ou não, ali uma roda de conversas e uma troca sobre as possibilidades que tal projeto ou outro projeto possam ser comparados entre si, e a partir do momento que você consegue também mostrar o que está por trás da parede, não só vender o decorado, isso faz muita diferença, sabe? Não se trata de uma venda mais só de localização, se trata de eu mostrar como vai funcionar esse edifício. E que bacana, porque isso gera competitividade no mercado e isso melhora todos os projetos, né? Os prédios. Então, no geral, como o Gui perguntou já, né? A tendência é que que o mercado vá para esse lado, né? Eu imagino. Eu acredito que tem sim um fomento e é muito por espelhamento, né? Então, na prática, essa tendência, né, de que a gente tenha mais edifícios sustentáveis, mais empreendimentos que prezem pelos valores que a engenharia tem de pano de fundo, né? A gente aqui no hall de engenheiros é sempre bom falar e lembrar, né, que uma boa concepção de projeto garante uma boa obra, né? Então, tudo que puder ser feito de investimento na etapa de projeto vai sair mais barato do que lá na frente na execução. E tudo isso faz parte de um trabalho coletivo. São multidisciplinas, vários projetos, projetistas, várias ações coordenadas para garantir esse desempenho lá na entrega, passando por diversas análises e por diversas especialidades. Eu já estive na Galeria Laguna e assim, como eu vou me explicar? Olhando, parece perfeitamente normal. Você não consegue enxergar que por trás daquelas paredes existe uma tecnologia tão incrível que no dia que eu fui estava muito frio do lado de fora. E lá dentro eu estava me sentindo extremamente confortável. Não existe uma... Quando a gente conversa assim, na minha cabeça imaginativa, eu já imagino tubos e coisas tecnológicas. Não é assim que funciona. É um lugar normal. Como que vocês desenvolveram essa tecnologia de deixar algo tão agradável sem deixar aparente onde que estão esses segredos? Eu não sei se fui bem claro na minha pergunta. Sim, sim. Quais são os conceitos que estão por trás? Porque realmente é um lugar muito bonito, mas você não consegue enxergar, sei lá, um filtro de ar escondido na parede, entendeu? O que é? Onde que está o truque? Onde está o truque? Eu estou entendendo aqui que é uma coisa... É um bem-estar que não é apenas estético. Exatamente. É um bem-estar que... igual eu estava até falando antes, né? Às vezes você entra numa sala de trabalho com uma equipe num edifício que não é sustentável, de 20 pessoas, e as pessoas começam a ter dor de cabeça, fica mal e tal, porque gás carbônico, CO2 que está ali, e isso faz com que você não sinta... lá, por exemplo. Né? Então, por causa do ar-condicionado, que não é o correto, né, sustentavelmente falando. Então, eu imagino que é isso, né? Exatamente. Quais são as tecnologias por trás, assim? Bacana. E além da percepção de que eu estou confortável aqui termicamente, o que mais que esse cliente recebe quando ele vai para um edifício assim? Bacana. Vale, acho que como exemplo, esse tema que você trouxe é bem curioso mesmo, porque quando você desenvolve um projeto, e pensando nessa questão térmica, né, que é bem sensível, né, uma coisa que há uma incomodidade de você ficar ou permanecer num ambiente muito quente ou muito frio. Em particular, a galeria ela tem uma construção que, quando você olha a fachada do edifício, ele é todo construído com peças de policarbonato. Aquele material veio de Israel. São peças de tamanho único, né, de bastante comprimento. Então, tem todo um cuidado para poder manuseá-lo durante o transporte e também a execução.
E aí, por essa propriedade que ele tem de ser translúcido, ele acaba deixando passar a luz externa e, ao mesmo tempo, retendo o calor ou o frio do lado externo para que ele não transporte essa temperatura para o lado interno, juntamente, obviamente, com outros elementos que fazem parte desta composição. Só este efeito, sem considerar outros, já traz conforto lumínico e conforto térmico. Quando eu associo este elemento com outros elementos que fazem parte do sistema que dá o bem-estar e o conforto, por exemplo, provavelmente no dia que você esteve lá não estava ligado nenhum aquecedor para garantir essa temperatura mais agradável dentro. Justamente, somente pela questão de garantia da troca térmica não ser uma passagem contínua do calor ou do frio. Até porque o aquecedor, por mais que ele esteja numa temperatura que a gente acha ideal, você sente que é artificial, ele resseca a pele, né? Exatamente. E para você ter uma ideia, né, essa transmitância, vamos dizer assim, da temperatura, não é que nunca vai precisar ligar o aquecedor ou o ar. É que, pela concepção, eu consigo garantir mais dias sem necessidade dessa troca de ar, porque ele vai retendo aquele calor, aquela temperatura interna, e fazendo uma troca gradativamente leve com o ambiente externo. À medida que isso vai, obviamente, permanecendo, né, se tiverem 10, 15, 20 dias de frio intenso, obviamente que esse calor interno, uma hora ele vai perder para o ambiente externo, até porque tem aberturas de portas, circulações, e naturalmente vai fazendo a troca com o ambiente externo também. Mas leva-se muito tempo para isso acontecer. E como nós somos um país que tem um clima tropical, né, depende do... Estamos já no final do ano, mas tem dias com 10, 15 graus acontecendo, então não há uma constância nessa temperatura e isso ajuda e agrada muito você ter essa possibilidade de ter um ambiente que trabalha super bem no quente ou no frio. A renovação de ar, que é outro fator, né, por exemplo, do conforto, lá dentro eu tenho filtros de micropartículas, e aí quando a gente, né, passou por uma pandemia, faz toda a diferença, né? Eu pensar que lá dentro tem um ar que ele é realmente puro, que ele passa por 2 filtros de baterias de micropartículas. Isso é bem inovador, né? Não tem, são só em prédios bem certificados, isso eu nunca tinha ouvido falar. Nós temos um empreendimento que chama Piná. Ele foi projetado em 2019, né? Começou as vendas e tudo mais. E naquela época a gente, sem absolutamente nenhuma noção do que poderia vir a acontecer com relação à pandemia, a gente lançou o primeiro prédio residencial com um sistema de insuflador mecânico de ar para renovação de todos os apartamentos. O que aconteceu? No ano seguinte começou a pandemia. Então o Piná foi um sucesso assim, de vendas, porque ele trouxe algo que não tinha no mercado. Daí então a gente conseguiu fazer com que outros empreendimentos também pudessem ter incorporado sistemas similares de renovação de ar com filtragem, que traz esse conforto a mais. Porque imagina, você vai pôr tua família lá dentro, né? Então, a gente normalmente, né, tá o dia inteiro no escritório ou em algum ambiente, né, que tem ali algum ar que vem de meio externo, né, que está sendo refrigerado, que tem... Mas como é que está o sistema? Como é que faz a manutenção desse sistema? Quem fez essa manutenção? Como é que funciona? Então, se eu também não fizer e garantir essa manutenção, não vai adiantar nada. Mas muitos não têm nem o sistema para permitir, né? Então, são alguns valores curiosos assim, né, que a galeria também permite mostrar, né? E mais um item que acho que é legal também contar para o nosso público. Todo mundo acho que já visitou um stand de vendas, onde tem um apartamento decorado para fazer aquele tour. A Galeria Laguna tem um tour diferente, que eu brinco que é o tour do engenheiro, onde a gente mostra o que está por trás do decorado. A gente tem um tour virtual, ele é em 3 dimensões, com sensações térmicas, sensações de calor, sensações de aromas e tudo mais. E ali dentro a gente mostra as experiências sonoras de como funciona uma esquadria aberta com ruído da rua e com a esquadria fechada com os padrões de atenuação de ruído que nós nos comprometemos a entregar. Como funciona as expectativas em relação ao piso aquecido, a renovação do ar, e aí a gente vai trazendo essas sensações para dentro dessa experiência. Eu brinco que é como colocar
todo mundo num papo de engenheiro. Né? Porque você consegue, entrando nesse ambiente, entender o que está por trás da parede, o que está por trás do piso, de forma sensorial. Que legal. Além disso, quais outros conceitos foram aplicados na galeria? Acho que com todo o cuidado também estético, que é importante, né, sempre relembrar e frisar, né? Porque A coisa como que chama? Biofilia, que é essa coisa da natureza, né, que traz um pouco de natureza. Exatamente. Então, o conceito arquitetônico embarcado, quando, por exemplo, eu levo uma pessoa visitante qualquer à galeria, o ambiente onde ele vai ser recebido, ela fica num espaço que é um andar abaixo do nível da rua, e todo o contorno deste espaço é cercado de vidros com área verde. Tem um paisagismo extremamente agradável no entorno dele, visualmente ali à vista das nossas salas de reunião e recepção, e que também permite, né, ter essa sensação, né, de estar num outro lugar, né? Saiu do centro de Curitiba, por exemplo, parece que você viajou para um espaço totalmente diferente daquele que você entrou no empreendimento. Ao descer uma escada, você está num outro patamar que leve bastante esse lado da biofilia do empreendimento. No patamar da entrada, tem uma recepção, um espaço também bem harmônico, com o pé direito bastante alto, onde a gente também só tem algumas luzes de cenografia, porque a iluminação natural ela é suficiente para atender a todo o conforto lumínico que você precisa. E mesmo essas luzes são de fonte de energia do próprio empreendimento, que é 100% de energia gerada nas placas fotovoltaicas que estão lá no teto do nosso prédio. E no último andar tem um espaço com ambientes decorados, que aí sim a gente tem que trazer, de certa forma, a sensação para o cliente também. Vocês trazem, porque a sensação dos residenciais que vocês vendem para a laguna ali, para a pessoa sentir. Laboratório, né? Então eu tenho nessa parte inferior alguns espaços sensoriais, como aquele que eu comentei da performance, da engenharia, com alguns materiais físicos para mostrar isso também. Eu tenho diferenças de tubulações, aquela tradicional do PVC branco, e eu tenho um tubo mineralizado com a espessura de parede algumas vezes maior do que a espessura do PVC tradicional, com bastante atenuação acústica, para você não escutar o vizinho de cima de madrugada, a hora que ele aperta a descarga. Tem isso, quem mora em prédio, né, sabe bem o que eu estou falando, aqui, né? Sim. E aí, tendo esse espaço do térreo, como eu comentei. Agradecem, né? Então, nem tinha pensado nisso, mas a gente já indiretamente ajuda bastante também os síndicos, né? Não, e assim, a gente tá rindo aqui, mas traz muito estresse para a vida das pessoas essas questões de não só o barulho do vizinho e tal, mas às vezes causam brigas assim que causam problemas de fato na vida das pessoas. Exato. Né? Porque a parte, acho que acústica é uma das sensibilidades humanas mais... A gente acaba se acostumando com o barulho, mas diz que São Paulo é um horror, né? Eu não sei como é que diz o nível... poluição sonora. A poluição sonora, diz que São Paulo é um negócio que as pessoas já estão acostumadas, mas é como se você estivesse numa fábrica. Pois é. Né? Imagine o que isso não faz no nosso emocional, no nosso... Exatamente, né? É quando você sai deste cenário que você percebe o quanto ele está te fazendo mal. Né? E eu posso falar com propriedades, porque eu nasci em São Paulo, né? Hoje eu me considero um curitibano raiz já, paranaense, mas eu vivi muito isso, essa experiência do ruído, da poluição sonora, do estresse urbano, que quando você tem a possibilidade, né, de conciliar isso tudo no empreendimento, num lugar de moradia... Nossa, pra você chegar em casa, tudo bem que durante os dias, às vezes a pessoa tem que conviver com o barulho, mas daí você chega em casa e poder estar num lugar acolhedor, né? Se sentir abraçado. Exato. Muito bacana. E acho que faz muito sentido também quando a gente pensa na nossa família, né? Alguns diferenciais, por exemplo, que quando a gente fala de atender a uma norma de desempenho, dentro do próprio apartamento, que às vezes eu tenho que levar ali um conforto, vamos dar uma festa, uma pequena recepção na minha casa, e de repente eu tenho, sei lá, uma filha pequena lá que vai dormir um pouco mais cedo.
o ambiente do quarto onde ela vai estar, as paredes divisórias desse ambiente com a sala, por exemplo, que não é nem exigência da norma, a Laguna faz um desempenho superior. As portas têm um sistema de guilhotina, que elas também aumentam a capacidade de redução, atenuação acústica. Isso também traduz em conforto e excelência que poucos veem, né? Conforto, privacidade, né? Liberdade também de você poder dar uma festa na sua casa sem incomodar ninguém. É incrível. É uma Tomara que esse mercado se expanda cada vez mais, né? E que, claro que não é uma coisa tão simples, mas que o mercado vá e cada vez mais pessoas possam ter acesso. E quem quiser conhecer pode sempre visitar a Galeria Laguna, que está lá, para quem quiser experimentar essas sensações e quem sabe até adquirir o seu próprio imóvel, né? Com certeza. É um espaço público, né? A gente recebe com muito orgulho lá muitos estudantes de engenharia, visitantes de outros estados que ouvem falar da galeria, né? Que acabam sendo influenciados. Brinco que é o paraíso dos engenheiros lá, né? Ver que dá para fazer, é possível fazer. Legal. Então, ficam as portas abertas aí da galeria para a gente demonstrar para todos que quiserem conhecer. E a gente agradece a sua presença no nosso programa. Muito obrigado por ter participado, por trazer um pouquinho mais da experiência de vocês, que eu acho que é tão importante. Só reforçando, as certificações são um assunto muito importante para o CREA atualmente, porque a gente está com uma sede nova e a sede, a gente busca todas as certificações que seja um prédio realmente sustentável, a exemplo da galeria e do que a Laguna vem fazendo aqui no mercado. Muito obrigado pelo exemplo e muito obrigado por ter aceitado participar aqui do nosso programa. Eu que agradeço, Guilherme, Ana Flávia. Obrigada, Contem Carlos. sempre comigo aí. Obrigada. Vamos pra frente. Valeu. Pode tchau. É isso, pessoal. Tchau, tchau. Fiquem com a gente aqui no Instagram, se você estiver no Instagram, ou aqui no YouTube, se você estiver no YouTube. E se você estiver no YouTube, vai lá no Instagram. Se estiver no Instagram, vai no YouTube e continue acompanhando o Pode Crer. Toda sexta a gente tem programa novo entrando no ar. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, até a próxima.